Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo PET História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo PET História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Olá, ouvintes! Eu sou a Sara, graduanda do curso de História da Universidade de São Paulo, e estamos começando mais um Perfis da História. No episódio de hoje, eu, juntamente com a Bia, entrevistaremos a professora Maria Cristina Witzenbach, que é uma das responsáveis pela área de História da África do nosso departamento. Cris, eu vou pedir para você se apresentar da forma que você mais se sentir confortável, para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouquinho sobre você. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e é alguma coisa que a gente tinha combinado de fazer, mas veio a pandemia e acabou atrasando, mas para mim é um momento importante. Estou muito contente de poder contar um pouco da minha trajetória, né? Eu sou Cristina Witzenbach, meu nome de solteira é Maria Cristina Cortez e depois de casada Witzenbach, e sou historiadora, sou pesquisadora e atualmente me dedico aos estudos de História da África, que é a disciplina que eu dou preferencialmente dentro do Departamento de História, né? Eu entrei no departamento em 2003, num concurso para provimento de cargas, e a partir daí, ou seja, desde 2003 até hoje, até 2020, eu ministro duas disciplinas, né? As duas são muito importantes para mim, ou seja, eu não consigo fazer uma distinção entre uma e outra, né? Uma disciplina é História da África, né? Então para essa disciplina que eu fui, admitida no Departamento de História, então essa é uma disciplina obrigatória para o curso de História. Então, digamos que em termos de obrigatoriedade, ela é a mais relevante. E a outra disciplina, que é uma disciplina optativa e eletiva, não sei bem, né, porque é também uma disciplina de licenciatura, se chama História da África e dos Afrodescendentes no Brasil, e depois um título imenso que eu não vou conseguir lembrar agora. É uma disciplina eletiva, optativa, que eu dou geralmente no primeiro semestre, e que é, de alguma maneira, uma tentativa de trazer a história da África para o Brasil, né? Ou seja, fazer um movimento contrário da diáspora, ou seja, trazer as temáticas de história da África, na medida do possível, para a história do Brasil, né? Principalmente para a história dos grupos afrodescendentes, né? É uma disciplina que foi se constituindo ao longo do tempo, inicialmente uma disciplina onde eram tratadas questões de religiosidade, de movimentos sociais dos africanos e dos afrodescendentes, mas a partir de um determinado momento, acho que a partir de 2011 mais ou menos, essa disciplina começou a se ligar diretamente a uma atividade que eu gosto muito e que acabou sendo um pouco o centro das discussões, que são os contatos e os estudos de meio com as comunidades quilombolas, né? Esse movimento em direção às comunidades quilombolas, as comunidades de remanescentes de quilombo, começou por volta de 2011, acho que foi a primeira turma, né, que eu tive
e a partir daí ficou uma atividade quase que central no curso. Então são essas as duas. Eu sou, ainda me apresentando, eu sou professora da graduação e oriento também no programa de História Social, e faço parte, então, do programa de História Social. Faço parte de um núcleo de apoio à pesquisa que chama NAP Brasil-África, que é um núcleo constituído por volta de 2013, não sei bem o ano de constituição do NAP Brasil-África, e agora, recentemente, a gente criou um grupo de pesquisa que se chama Ana Gertrudes, Mulher da Terra, por uma história social dos grupos subalternos do Sul Global. Então, um grupo de pesquisa credenciado na plataforma do CNPq entre os grupos de pesquisa, com uma composição e com uma estrutura bastante horizontal, ou seja, a gente tem desde alunos de graduação, depois alunos de mestrado e doutorado, e alguns pós-doutores que estão vinculados ao departamento de História, né? Então, é um grupo que atualmente vem realizando uma série a gente tem encontros, principalmente nessa época de pandemia, a gente estudou alguns temas e então é isso, né, assim, em termos profissionais. Eu sou historiadora e adoro fazer pesquisa e gosto muitíssimo de escrever. Acho que uma parte muito interessante do trabalho do historiador é a escrita, então para mim escrever sempre foi um prazer, apesar das dificuldades inerentes à escrita histórica. Gosto de fazer pesquisa, gosto de ir para arquivo, só que agora o tempo de arquivo vai de alguma forma se reduzindo por conta dos inúmeros encargos que a gente tem dentro do departamento, né? Eu sou casada, e sou casada há 50 anos, e tenho 2 filhos, um filho, Alexandre, é arquiteto, e o outro filho é geógrafo, Alexandre, meu filho mais velho, e Tomás, meu filho caçula. E tenho 3 netos, um neto de 21 anos, que é meu neto querido, que é o Vitor, e 2 meninas terríveis, Manuela e Olívia, que atualmente são as minhas grandes queridas, né? Ou seja, adoro minhas netas. Então é isso. Atualmente sou dona de casa também, cozinho, arrumo casa, e por conta da pandemia, faz 5 meses que eu estou aqui, né? Tenho saído pouquíssimo. Então, um momento, digamos, difícil, né, para a vida de todo mundo e para a gente também. Eu tenho 71 anos, então estou no grupo de risco, né, ou seja, não posso vacilar em nenhum momento. Então estou em casa há mais ou menos 5 meses, uma época relativamente difícil, uma época produtiva, e consegui escrever e consigo pesquisar, mas muito trabalho. O Departamento de História e a universidade e esses grupos aos quais eu pertenço sempre mobilizando muito a gente, ou seja, um período que a gente está trabalhando muito. Acho que, assim, em termos de apresentação, é um pouco isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas é isso. Bom, Cris, aproveitando esse gancho que você deu falando da escrita, o quanto a escrita é importante para o historiador e o quanto você gosta dessa atividade, a gente queria saber um pouquinho de onde surge o seu interesse pela história, né? Visto que história na graduação é bem diferente da disciplina na escola. Como que você decidiu que ia cursar história como graduação? Eu venho da escola pública, né? Ou seja, toda a minha formação desde o primário até a universidade se deu na escola pública, e acho que numa época em que a escola pública tinha uma qualidade reconhecida, né? Ou seja, um tempo em que entrar na escola pública era alguma coisa mais difícil, exigia, e era uma escola de qualidade, não é? Então,
Eu tive, em termos de formação, tanto no ginásio, como a gente chamava, né, e depois no clássico, que era o curso secundário que a gente fazia, eu tive uma boa formação, e eu tive ótimas professoras de história. Acho que é um pouco daí que vem o meu interesse. Daquilo que a gente chamava ginásio, né? Eu tinha um fascínio por história e eu tive professoras importantes, né, que marcaram toda a minha formação. Nunca tive muita dúvida do que eu ia fazer, né? Ou seja, história sempre foi o meu horizonte, acho que desde que eu tinha, 11, 12 anos, por conta dessa formação legal, desse ensino de história legal, né? No ginásio, eu tive uma professora de história extremamente exigente e rígida, e fazia chamadas orais todas as aulas, e é uma professora que chamava Ofélia. E no clássico, que é o curso de ensino, como que é atualmente, é ensino médio, eu me atrapalho. Eu frequentei colégio de aplicação da Universidade de São Paulo. Então, em 1964, eu entrei no aplicação, e no colégio de aplicação eu tive ótimos professores de história, e principalmente uma professora que foi minha depois na universidade também, que foi Maria de Lourdes Janotti. Então, desde 64, eu estudo história com a Dilu, né? Então, essa formação, né, tanto no Colégio Estadual Macedo Soares da Barra Funda, quanto no Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo, na época também na Barra Funda. Então, foi esse contato com essas professoras que me entusiasmaram e que fizeram, né, eu escolher desde muito tempo o meu perfil profissional, né? Agradeço muitíssimo, principalmente a Dilu, que acompanhou a gente, e a essa formação que eu tive no Colégio de Aplicação, né? Ou seja, o Colégio de Aplicação, na época, reunia ótimos professores, todos eles estudantes, e acho que dos anos finais da Faculdade de Filosofia. Então, não só com a Dilu, mas com os outros professores, eu tive uma formação na área das humanidades especialmente significativa, né? Ou seja, essa experiência no colégio de aplicação é alguma coisa marcante na minha trajetória. E a gente lia os franceses, os ingleses, e fazia teatro, e tinha contato, então, com toda essa cultura universitária que vinha da Faculdade de Filosofia desde muito cedo, né? Ou seja, desde 1964 que eu vivo, né, esse ambiente da Faculdade de Filosofia, né, indiretamente por conta desses professores que vinham da filosofia e davam nossas aulas no curso que a gente chamava clássico, né? Clássico era exatamente a área das humanidades, né? Então, foi mais ou menos essa a minha aproximação com história. E como que foi para você o vestibular e esses primeiros anos de graduação? Você acha que entrar na faculdade foi um choque de realidade muito grande, ou foi uma transição muito mais tranquila, já que você teve essa educação muito boa no ginásio, com o clássico? Existiu, não teve, de alguma forma, não teve grandes diferenças, porque é como se eu continuasse no mesmo ambiente, né, e do ensino secundário e depois para a universidade, ou seja, foi uma coisa, naturalmente, uma coisa sequencial, né, e faz muito tempo que eu fiz o vestibular, e o vestibular era alguma coisa que previa, por exemplo, provas escritas, redação, entrevistas orais, ou seja, não era o vestibular FUVEST, né? Era um outro jeito de entrar na universidade, né? Eu não fiz cursinho, eu saí né, eu terminei meu curso clássico em 67 e prestei vestibular e entrei na Universidade
e comecei a frequentar a faculdade de filosofia em 68, né? Então, acho que não teve grandes diferenças daquilo que eu vinha vivendo, né? Que eu estava vivendo dentro do colégio de aplicação e depois na universidade. A única questão é que eu entrei na universidade em 68, né? E em 1968 foi, de alguma forma, um marco na vida da gente. Então, acho que mais do que um outro ambiente ou uma outra forma de educação, acho que o grande marco foi viver 1968. É interessante porque eu estava vendo aqui o roteiro de vocês e essa questão está posta, né? E é uma coisa impressionante porque parece que 68 foram quase que 10 anos, porque tamanha a movimentação, tamanho dinamismo e tamanha intensidade com que a vida transcorria naquela época, né? Acho que quem viveu 68, né, a partir de movimento estudantil, a partir como estudante, seja como estudante secundarista, seja como estudante da universidade, sabe disso, né? Ou seja, isso foi um marco na vida da gente, né? Então, na realidade, 68, eu entrei na faculdade em 68, mas eu não cursei nenhum curso. Eu fui voltar para a universidade no segundo semestre ou em 1970, né? Porque não dava para ficar dentro de classe, né? Ou seja, o mundo fora era muito mais interessante, muito mais dinâmico, muito mais rico do que ficar dentro da classe. É gozado porque não tenho lembrança da sala de aula em 68. Eu tenho lembrança do centro acadêmico, eu tenho lembrança das assembleias, eu tenho lembrança do CRUSP, mas assim, não consigo me lembrar dentro de sala de aula. E, apesar do departamento de história estar lá, dos professores ainda estarem lá, então Emília Viotti, por exemplo, ainda dava aula em 68 na universidade, mas é como se classe de aula fosse uma coisa, um espaço que não cabia dentro de toda aquela movimentação que a gente viveu em 68. E você acha que o regime impactou muito na vida dos estudantes em geral, Cris? A gente vinha acho que desde a época que eu estava no colégio de aplicação, essa movimentação de movimento estudantil, de movimento de uma juventude muito, já estava presente. Ou seja, eu frequento Maria Antônia desde a minha época de colegial. Desde o clássico, desde o colegial, desde o colégio de aplicação, é que eu estava frequentando Maria Antônia, e toda aquela movimentação que existia em torno da Maria Antônia, em torno da Faculdade de Filosofia, né? E era uma movimentação que implicava em vida cultural, em amizades, em assembleias, em manifestações de rua, ou seja, todo dia à noite a gente ia para Maria Antônia, né? Ou seja, isso desde a época de 64. Uma vida cultural intensa e teatro de arena, os bares daquela região, então o Bar Redondo, a Galeria Metrópole. Então, existia em torno da Faculdade de Filosofia uma movimentação cultural, social e, né, de trocas de experiências que era alguma coisa intensa, né? E que depois acabou, de alguma forma, se transferindo para o CRUSP, né? Aonde eu vivi também em 68. Né? Então é isso. Acho que se existia alguma coisa que a gente não conseguia ouvir falar, era rotina, ou seja, a rotina era uma coisa totalmente, né,
fora. E o gozado é que, às vezes, eu ia com meu uniforme de colégio, eu ia... Na época, eu era bandeirante, não sei se vocês sabem o que é bandeirante, que é a parte feminina do movimento de escoteiros, né? E eu botava meu uniforme de bandeirantes e ia para as reuniões de bandeirantes, e aí saía de lá e ia para Maria Antônia, depois ia para a Galeria Metrópole, depois ia até o Bar Redondo e ficava nessa agitação, né? Nessa agitação e nesse movimento um movimento de juventude que era político, era cultural, era moral, era de quebra de valores e de um novo jeito de se relacionar com as pessoas. Então, 68 é alguma coisa, né? Foi alguma coisa marcante na minha vida, né? E depois de 68 veio 69, depois de 68 veio o AI-5 do final de 68, né? E o AI-5 veio com uma extrema violência, né? Então, depois de uma vida, né, dentro do CRUSP, o AI-5 significou, de alguma maneira, uma virada significativa na vida da gente, né? Na vida de todo mundo que vivia aquela época, né? Bom, Cris, muito obrigada por compartilhar suas histórias com a gente. É muito importante ouvir sobre isso, né? E aproveitando que você já falou um pouco das suas experiências dos anos 60, 70, e até entrou na questão do CRUSP, como que foi morar lá? Você pode compartilhar com a gente essa experiência também? Que hoje o CRUSP ele é um ambiente bem diverso, né? Reúne alunos de outros estados, até mesmo de outros países. E como que foi morar lá na sua época de graduação? Eu morava em São Paulo, né? Minha família é uma família de classe média, né, da região de Pompeia e uma família grande. Eu tenho 6 irmãos, então uma família que teoricamente não teria espaço no CRUSP, pelo fato de ser paulistana, de morar em São Paulo e de não morar muito longe da universidade, né? Quando a universidade se transferiu para lá, né? Quando a Faculdade de Filosofia se transferiu para a cidade universitária, não consegui ver exatamente a época certa de transferência da filosofia. Não sei se foi em 60, acho que foi 69, eu não tenho certeza, eu não consigo lembrar de algumas coisas daquela época, não é assim então não consigo lembrar, mas a faculdade, o CRUSP vivia uma época também de agitação, de agitação de movimento estudantil, e num determinado momento, acho que por volta de abril, ou março ou abril de 68, os estudantes ocuparam o Bloco G, não é? E o Bloco G, onde eu fui morar, no apartamento 511, né, foi então uma ocupação dos estudantes, e era um bloco misto, né? Então eu consegui me inscrever e ser admitida no CRUSP exatamente pelo fato dele ter sido ocupado, e quem gerenciava, né, o Bloco G eram os estudantes. Então não existia, os outros blocos eram ou masculinos ou femininos, mas o Bloco G não, né? O Bloco G era misto, com apartamentos, né, andares e apartamentos de meninas e de meninos, e foi num desses apartamentos que eu fui morar logo no começo da ocupação, né? Eu vivi no CRUSP desde a ocupação do Bloco G até a tomada do CRUSP pelos militares, né? Em dezembro próximo ao AI-5, né? Então foi essa a minha vivência no CRUSP, né? Eu trabalhava durante o dia, eu saí de casa e precisava me manter. A saída de casa não foi muito fácil, ou seja, mas a hora que eu saí de casa eu fui trabalhar para conseguir me manter, né? Então eu vivia muito o CRUSP à noite, quando eu voltava do trabalho,
E quando, né, eu trabalhava no Hospital das Clínicas eu trabalhava no serviços pessoal do Hospital das Clínicas, fazia parte de assistente de administração, né? E depois, no final do dia, eu voltava para o CRUSP, onde eu morava, então, nesse apartamento 511, com mais 4 colegas, né? Uma delas, uma colega de história, uma colega de geografia, etc. Né? E o CRUSP era, de alguma maneira, a Maria Antônia da época, né? Ou seja, uma grande movimentação estudantil, assembleias e shows e teatros e conversas, né? Então, uma vida coletiva, uma vida bastante movimentada em função de tudo aquilo que acontecia no CRUSP, né? Então, o CRUSP era quase uma extensão da Maria Antônia, né? Ou seja, tudo aquilo que eu havia vivido anteriormente no centro da cidade, na Maria Antônia, no Metrópole, etc., eu acabei vivendo no CRUSP, né? E a mesma tônica, né, de quebra de valores, de muita política, muita discussão política, movimentos organizados, né, grupos políticos organizados, assembleias e manifestações. Então, o CRUSP era um universo bastante movimentado também no sentido de condensar, não é, toda essa vida social e todos os movimentos de resistência contra a ditadura, né, tudo aquilo que era possível a gente fazer na época para resistir ao regime, né? Então é isso. Eu vivi o CRUSP até o fim, né? Estava lá quando ele foi tomado, quase uma verdadeira operação militar e tanques se aproximando, um clima difícil inclusive de lembrar, porque um certo temor, né? A gente morava no bloco G e a hora que os tanques começaram a chegar, a gente acabou subindo para o telhado e aí todo mundo foi preso, etc. Então foi um cenário de horror, né? Tamanha como se fosse uma grande operação, né? Uma grande operação militar, né? Éramos cerca de 1.400 estudantes, né, que moravam no CRUSP, e é isso. E aí o CRUSP acabou e, de alguma forma, a vida da gente sofreu um baque muito grande, né? Você sair de uma vida comunitária, de uma vida onde você tem os seus amigos, os seus namorados, os seus colegas e, né, as suas atividades, e de repente não ter para onde ir, né? Porque de alguma forma tudo foi um momento difícil, mas a experiência do CRUSP foi alguma coisa significativa e impressionante, principalmente por conta disso, né? Os militares diziam que era um antro, né? Que o CRUSP era um antro de imoralidade, um antro de partidos de esquerda, mas não é isso. O CRUSP era muito mais, né? Ele era um local de afetividades, de tentar estabelecer novas formas de relacionamento, de olhar para outros setores, não é, da sociedade que viviam, né? Ou seja, tinha um sentido libertário, que eu acho que marcou toda essa época, todas as pessoas que viveram isso, né? Ou seja, era um empenho, né, pela liberdade, né? E é um pouco difícil falar, não porque dói, né, isso aqui, né? É uma coisa, é uma lembrança, é uma lembrança muito especial, né? Ou seja, existe uma especialidade, né? Existe uma oportunidade, né? Uma vivência muito intensa que de repente desmonta, né? Mas acho importante trazer isso, né? Porque
porque a gente vive também, não é, momentos de, sabe, as pessoas ficam dizendo, ditadura, porque a ditadura, porque, não é? Mas, sabe, esse conservadorismo que existe atualmente, ou seja, como é importante a gente resgatar, não é? A luta contra o conservadorismo, contra contra as violências de direita, né? Ou seja, como isso foi deturpado, né? Ou seja, como que o movimento contrário a tudo isso, né? Usou não só de uma violência extrema, né? Como usou de preconceito, usou de fake news, ou usou de rótulos, né, que botavam, né, em cima da gente, como se a gente fosse um bando de loucos, de imorais, né, ou seja, acho que os regimes de direita, né, eles categorizam, né, essa parte da sociedade mais libertária, né, mais solidária, mais, né, de quebra de valores, né, como são categorias, né, que transformam todo esse movimento como se fosse uma coisa, né, da imoralidade, né. Eu fui presa algumas vezes, né, e uma das prisões foi por conta do inquérito militar que teve em cima do CRUSP, né. Então, quando depois que caiu o CRUSP e eu voltei para casa da minha mãe, tive que largar meu trabalho porque os militares começaram a ir atrás de mim e aí tive que dar uma escapulida e ficar meio fora de ar um tempo, mas quando eu voltei eu acabei sendo presa, né? E como fala o Lencastre, eu fui presa, mas não fui torturada, né? Pelo menos fisicamente não fui torturada, né? Então acho que é sempre bom a gente deixar isso claro, né? Que alguns colegas e alguns amigos morreram na tortura, morreram assassinados, e então fui uma presa não torturada fisicamente, né? Mas a gente, essas experiências, né, são experiências com as quais você percebe como que a violência extremada quebra a tua perna, né? Ou seja, ela quebra o seu ânimo, ela quebra a sua... Então, é uma coisa que tem que estar sempre na memória, não é? Ou seja, como que essas situações de extrema violência acabam, né, com os sonhos, com os ideais, né, com as expectativas da juventude, né, uma coisa que a gente tem o tempo todo que lutar contra, né. Então, é um pouco isso. Eu sinto muito por tudo isso, Cris. Eu não sei nem o que falar, sabe? Mas não é isso, é que falar disso para mim é uma coisa difícil, né? Ou seja, porque o que acontece é que geralmente esses dias, por exemplo, que eu estava de alguma forma me preparando para a entrevista, né? Comecei a revisitar um pouco essas situações, né? E a ideia, e assim, uma dificuldade, porque isso tem que ser, é difícil tirar da memória isso, né, buscar na memória esse tipo de coisa, né, mas é importante, entendeu? É importante que se diga isso, é importante recuperar isso, porque a gente tem que estar atenta, né, contra essa sociedade conservadora, contra esse, né, essa sombra de uma ditadura que paira sobre, né, que paira o tempo todo no Brasil, ou essas pessoas que dizem, a ditadura não foi nada, né? Então eu acho que tem que pegar essa memória e trazer à tona, e, sabe, como uma advertência mesmo, ou seja, não podemos de forma alguma viver situações similares, né? Ou seja, temos, né?
E falar para os alunos e falar para os estudantes é alguma coisa muito significativa, porque eu vejo vocês maravilhosos e, né, cheios de projetos e de planos, né, com uma energia incrível, com uma disposição, né, com uma generosidade incrível, né, porque a juventude é generosa, né, ou seja, existe uma generosidade, né, uma falta de um altruísmo, eu acho, né? E eu acho que essa geração de 68 era exatamente isso, né? A gente não pensava nos nossos botões, a gente pensava na sociedade como um todo, né? Então, uma geração muito generosa, muito aberta, muito querendo quebrar com todas essas máscaras e com todas essas... Eu estava lembrando que, entre as minhas leituras de colégio de aplicação, por exemplo, a gente lia Sartre, a gente lia Simone de Beauvoir, né? E tinha um livro da Simone de Beauvoir, que era um dos meus prediletos, que chamava Memórias de uma Moça Bem Comportada, né? E era contra isso que a gente brigava, né? E como mulher, né? Como mulher, a gente brigava contra a ideia de que a gente tinha que ser bem comportada, né? Então, uma busca de quebra de morais, dessa moral burguesa, né? Então, e é um pouco uma pena, porque a impressão que dá é que existem regressões, né? Parece que a coisa regride, né? Então a gente luta, e aí chega num ponto que a coisa regride, mas acho que sempre avança, né? Então acho importante recuperar essa memória e quebrar essa ideia de que o CRUSP era o antro, entendeu? Da guerrilha, da imoralidade, né? Acho que é isso que tem que recuperar. Não, era a reunião da liberdade, novas formas de relacionamento, novas formas de olhar o social. Então, por isso que eu trouxe isso de volta. E tinha pensado em trazer isso mesmo, porque acho que é importante a gente ter esse tipo de troca, né? Esse tipo de memória, né? Ou seja, tem que recuperar isso, né? Obrigada de verdade por trazer isso pra gente, Cris. Imagina. Como que foi para você voltar às aulas? Então, depois de 68, eu voltei para a casa da minha mãe, e 69 foi ainda um ano difícil, porque fui presa várias vezes, pelo menos 3 vezes, então, e uma sensação muito de uma vida meio atrapalhada por conta de tudo que tinha sido quebrado, né? E eu tentei voltar um pouco na universidade em 69, mas ainda foi uma coisa difícil de recuperar, né? Eu acho que eu voltei a frequentar a universidade em 70, né? E aí eu resolvi ser uma estudante dedicada, né? E a vida era uma vida mais ou menos reclusa, não é? Porque os amigos tinham de alguma forma se espalhado, alguns foram mortos, outros saíram do país, então a gente tinha um grupo de amigos, né, que eu conservo até hoje, né, e em torno desse pequeno grupo de amigos é que a gente continuou a batalha e continuou de alguma forma a viver, né? E a volta para o departamento de História foi alguma coisa significativa, porque resolvi estudar, né? Ou seja, depois de toda a confusão e toda essa vida fora, né? Eu resolvi sentar e estudar. Eu já tinha um filho, eu casei em final de 69, né? Em dezembro de 69, um ano depois do AI-5, passei a viver em torno, né, do meu companheiro até hoje, e tive um filho em 72, eu tive o meu primeiro filho. Então a minha vida passou a ser um pouco isso, né? Ou seja, frequentar
esse grupo pequeno de amigos, entre eles minha irmã, meu cunhado e alguns amigos que eu tenho até hoje. Então, uma fase digamos, de recolhimento, né? A gente se recolheu a pequenos grupos. A vida na universidade era um pouco tensa, não era nada fácil, porque a gente assistia a aulas, mas sempre a ideia de que tinha um ou dois policiais militares disfarçados dentro da classe, então uma certa tensão dentro do universo né? Mas as aulas continuaram, né? E os professores continuaram, e acho que foi um momento em que todo mundo começou a levar mais a sério, né? Mas a sério não, é porque também não tinha grandes coisas para fazer, não é? Ou seja, o jeito era estudar, não é? Ou seja, já que não dava para fazer as outras coisas e já que tinham sido tolhidos os ambientes de sociabilidade, etc. Então, o negócio era estudar, e eu acabei estudando, fazendo a graduação de 1970 até 1973, 74, não lembro bem, né? Às vezes frequentava turmas à tarde e à noite, ou seja, me concentrei nisso, né? Eu tinha um filho pequeno, mas consegui me organizar para fazer e fiz uma boa graduação. Assisti às aulas, fiz os seminários e tive uma boa formação, né, dentro da Universidade de São Paulo, e tive bons professores, não é? Ou seja, não tenho que me queixar, né? Eu acho que, apesar da aposentadoria de professores como Emília Viotti ou do afastamento de Sérgio Buarque de Holanda, né, o Departamento de História conseguiu se manter e se reestruturar internamente, né? Eu acho que foi uma coisa importante dentro da história do departamento, né? Ou seja, um departamento forte, apesar de todo o conservadorismo da estrutura do departamento na época, porque eram cátedras e, né, os donos das cátedras e os seus auxiliares, né, um pouco um esquema da cátedra que de alguma forma permanecia. Foi um curso que se manteve sólido, eu acho. Então, tive grandes professores, tive professores que foram importantes na minha formação. Cursos de história antiga maravilhosos, então eu tive aula com o piano Bezerra de Menezes, aula com piano, aula com o professor Mariano Carneiro da Cunha, aula com o professor Paulo de Castro, que era genial, tive aula com a Dilu, tive aula com Sueli Robles, com Teresa Petroni, com Carlos Guilherme Mota, com Fernando Novaes, com Eduardo França. Então, assim, cursos monográficos em grande parte, né? E sobre Renascimento, sobre mercantilismo, sobre Inquisição, sobre Brasil, né? História antiga, história medieval, história moderna, história ibérica. Foi um curso estimulante em termos de conteúdo, né? Tinha aulas teóricas, geralmente o curso se organizava em aulas teóricas e aulas práticas. Então, um primeiro momento onde tinha, de alguma forma, o dono da cadeira, né? Então, Fernando Novaes, ou Carlos Guilherme Mota, ou França, né? Acho que eu tive um curso com Eurípides, Simão de Paula, então vinha uma aula expositiva, teórica, num primeiro momento, e depois as turmas se dividiam entre as várias salas de seminário, né? Era uma população pequena, então a gente cabia super bem naquele prédio que vocês conhecem muito bem, né? As salinhas de seminário que cabiam 10, 15, no máximo 20 alunos, as salas grandes onde eram dados os cursos teóricos. Então, uma estrutura de edifício que dava muito bem conta da população que existia
no curso de História daquela época. Então, nenhum problema que vocês têm atualmente de lotação de sala, de falta de ar, né? Era um prédio novo, ou seja, um prédio bonito, um prédio moderno, né? Então é isso, acho que o curso foi muito produtivo, né? Ou seja, muitos historiadores, leituras de historiadores franceses, Annales, Godechaux, Chauny, então toda essa turma da Escola dos Annales, né? Brodel, né? Então muita dessa formação francesa, que é um pouco a marca da Faculdade de Filosofia, né? Começando a entrar um pouco de Hobsbawm, muito pouco ainda Thompson, mas essa historiografia francesa muito... E esses professores que eram geniais, né? Apesar de ser uma relação com os professores mais distante, ou seja, a gente não chegava muito perto do Piano Bezerra de Menezes ou do Paulo de Castro, por exemplo, né? E o Paulo era incrível, porque o Paulo de Castro acho que dava história antiga, e não lembro se Oriente, se Roma, acho que Roma, e o Paulo era a pessoa mais tímida que eu vi na minha frente, né? E fumava muito nas aulas, né? Então andava de um lado para o outro e não olhava para os alunos de forma alguma. Então ele ia falando, andando de um lado para o outro, né, da sala, sem olhar para ninguém. Mas tinha aula com piano, tinha aula com Teresa Petroni, tinha aula com Maria Odila, entendeu? Eu acho que não tem, foi muito legal, né? Eu acho que fiz um curso muito proveitoso, eu acho, né? E muito concentrado, foi uma experiência assim de se reencontrar, né? Enquanto pessoa, enquanto estudante, ou seja, depois de toda a violência, não é? Um lugar que de alguma forma a gente conseguiu se reencontrar, se refazer, né? Acho que a universidade não tem ainda esse histórico, não é? Ou seja, de como esses cursos foram, de como o departamento foi importante para um processo de reestruturação daquela juventude, né? Acho que não se deram conta ainda, acho que ainda está para ser feito porque a gente fala do departamento de história, da história do departamento, mas acho que tem que recuperar isso, o que foi aquele departamento a partir de 1970 e como que essas pessoas, esses professores e essa maneira de ensinar e essa seriedade no ensino, né, fez com que a gente conseguisse se refazer, né, psicologicamente, internamente, sabe, depois do baque, né, depois da rasteira muito grande, né, como que o piano, Maria Odila, Fernando Novaes, Dilu, né, Maria de Lourdes, Teresa Petroni, Sueli Robles, ou seja, como essas pessoas foram importantes para a minha geração, no sentido da gente conseguir se refazer, se reencontrar um pouco, né? Eu acho que isso é uma temática interessante de ser pensada na história do departamento. Não sei o que acham meus colegas, mas, né, eu tenho um pouco essa sensação, né? Que bom, né? Bom, Cris, que bom, né, saber que o departamento, apesar dos pesares, se reestrutura e está aí até hoje. E aproveitando que a gente entrou nessa questão na temática do próprio departamento, que professores assim te marcaram mais durante a graduação e como que era o esquema de escolher que professor você estudar? Porque hoje a gente faz tudo pela internet, né? Muito mais rápido, fácil. A gente olha o programa e faz a matrícula. Como que vocês sabiam a temática do professor para escolher para onde vocês iam? Não tinha isso, né, Sara? Porque são turmas... Eu não consigo lembrar, Sara, o número de alunos que eram por turma, né? Mas, bom, primeira coisa, a gente não tinha turmas fixas, né? Ou seja, essa foi a marca do departamento desde o começo e até hoje, não é? Ou seja, não existia turmas ideais, né? Você ia fazendo as disciplinas na medida da sua disponibilidade. Então, como eu fazia uma parte dos cursos à tarde, outra à noite, para conseguir recuperar o tempo, né, que eu tinha ficado fora,
né? Então, não tinha turmas ideais. Então, uma hora eu estava na sala, por exemplo, né, junto com a Janice Teodoro da Silva, com a Beth Rabete, com o Maranhão, que era meu cunhado, né, que era casado com a minha irmã, ou com a Telinha, que era outra colega. Outra hora eu estava, por exemplo, na turma do Nicolau, ou da Laura, né? Então tem aí essas duas gerações. Então eu lembro da minha amizade com a Janice Teodoro da Silva, por exemplo, que é uma amiga até hoje, minha amiga, e lembro também de estar perto do Nicolau, ou da Laura, ou da Maria Inês. Então, bom, mas a ideia que eu tenho é que eram turmas pequenas e não tinha essa coisa de escolher professor. Ou seja, a gente tinha um professor, que era o professor das aulas teóricas, então era Fernando Novaes, era Eduardo França, o piano Bezerra de Menezes, e depois os assistentes desses professores, né, que pegavam as turmas de seminário. Então, turmas de 20, 30 alunos que lidavam com essa parte de seminários. Então, 1h30, 2 horas de aula teórica, o resto do período, as turmas divididas, naquelas salinhas que vocês conhecem até hoje, que eram as salinhas de seminário, que atualmente a gente tem só 2, né? E não tinha escolha de professor, né? Era aquilo lá, né? Eu não sei, por exemplo, por que eu não consegui, por exemplo, na graduação eu não fiz nenhum curso com a Maria Odila. Talvez houvesse uma distribuição entre professores que davam aula à noite e outros que davam aula à tarde. Então, Maria Odila não foi minha professora na graduação, né? E eu tive outras professoras de Brasil, né? Então, não sei bem como que era essa organização, mas não tinha essa coisa de escolha aí, né? E é isso, os professores mais importantes ou que mexeram mais são esses que vocês conhecem, né? Fernando Novaes, o piano, Teresa Petroni, são esses professores que fazem parte da nossa formação, né? Uma relação com os professores relativamente distante, né? E eu lembro que no começo eu não lembro como que chamava o pai do Carlos Guilherme Mota, que dava aula para a gente de medieval, né? Mas o pai do Mota, que era professor lá, não deixava a menina entrar na sala de aula de calça, porque na época só podia usar saio, né? Dentro dessa... Mas assim, era uma relação assim meio difícil, meio distante, né? E um pouco distante, mas virei amiga e, por exemplo, durante o período que a Janice casou com Carlos Guilherme Mota, a gente frequentou, ou seja, eram pessoas, né? Convivi com o Fernando Novaes um tempo também, ou seja, isso depois da faculdade, né? Mas é isso, uma relação de uma certa distância, eu acho, né? E, professor é professor, aluno é aluno, e as coisas, né? Na pós-graduação isso se quebra, né? Porque aí você frequenta a casa da tua orientadora, você vai andar no quarteirão com a tua orientadora, ou vai buscar e tomar um café com o teu orientador. Aí na pós a distância acaba se atenuando, né? Então, é isso. Parece que essa aproximação deixa o trabalho mais leve, né? Você, o seu mestrando ali, desenvolvendo as coisas, dá uma leveza. Isso, muito mais. É uma coisa que eu tento atualmente com meus... Eu sempre tive uma coisa de coletiva, eu sempre gostei de trabalhar em grupo, eu sempre gostei de fazer. E acho que tentei fazer isso com os meus alunos orientandos, né? Ou seja, a gente ia para o Rio de Janeiro fazer pesquisa juntos, eu fui para Moçambique junto com os meus alunos, o ano passado fui para a África do Sul com meus alunos, então quebrar um pouco essa, né? Eu me sinto bem com essa relação
mais horizontal e um pouco menos, né, me sinto bem, né, eu acho que essa relação enriquece, né, me enriquece particularmente, né, quando meus alunos levam Bembe para eu ler, ou quando, né, quando trazem novidades e trazem essa coisa das tecnologias digitais, né, isso eu vou, de alguma forma, aprendendo, né, com os alunos e com esses parceiros que eu tenho, né. Eu tenho hoje, com Ana Gertrudes, eu tenho grandes parcerias, né, e o Ana Gertrudes é um grupo que eu acabei formando junto com o Paulo Fará, junto com a Juliana, e a gente procura, na estrutura do Ana Gertrudes, ter essa relação mais horizontal, né. Acho que é uma coisa que enriquece, acho que existem ganhos, né? E acho que é isso importante, né? Ou seja, né, essa relação mais horizontal entre professor e aluno é alguma coisa que faz com que você ganhe, você particularmente ganhe muito, né? Ganha porque né, os alunos trazem, né, novidades, porque eles conhecem gente, porque eles sabem de música, porque eles sabem de rap, de movimento cultural, porque eles sabem, né, de todo esse universo tão maravilhoso que os alunos têm, né, tão impressionante, né, a movimentação, né, desse universo dos nossos alunos, né. Então é isso, eu só aproveito. E essa aproximação acaba virando uma troca, né, professora? Claro, né? Claro. Aproveitando que a gente entrou na questão da pós e etc., o seu mestrado e o seu doutorado, eles tiveram como foco as populações subalternas na cidade de São Paulo, né? No mestrado você trabalha a organização social de negros, escravizados e fouls no século XIX, e no doutorado você trabalha as práticas religiosas das camadas populares, falando um pouquinho dos imigrantes e também da população afrodescendente. Como que você chegou nesse tema? Eu fiquei entre o final da graduação e o começo da pós-graduação, teve aí um período em que eu me afastei da universidade e fui dar aula, né? Então, durante 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, eu fui professora do Colégio Santa Cruz, né? E uma ótima experiência, uma experiência super importante na minha formação, outro jeito de estudar, um outro jeito de compartilhar conhecimentos, ou seja, acho que essa atividade ser professor é alguma coisa significativa, e eu acho que essa experiência que eu tive no Santa Cruz e foi alguma coisa extremamente enriquecedor da minha formação, né? Ou seja, um outro jeito de olhar a história, uma outra maneira de estudar. Eu era professora de História Geral, e eu lembro que a minha biblioteca, ela vinha desde a história antiga, né, até a Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eu tinha a biblioteca organizada em sequência, porque eu dava aula de História Geral e dava Revolução Francesa, depois dava Revolução Russa, depois dava Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra. Então, era muito interessante essa organização da biblioteca, que eu perdi totalmente, ou seja, minha biblioteca atualmente é organizada de uma outra forma, né? E tenho aqui meus livros de África, né, que é o material que eu tenho que ter em mãos. Mas essa experiência do Santa Cruz foi importante, né? E depois, a partir de um determinado momento, eu comecei a sonhar de novo com pesquisa, com estudo, né? E acabei voltando à universidade, principalmente por conta de um professor que para mim foi muito importante, porque me acolheu de volta, e vocês sabem que voltar depois de 10 anos para a universidade sem ter panela mais, né, sem ter panelinha, é difícil, né, e principalmente a pós-graduação, que ela é tão mais
seletiva, né? Então, eu fui acolhida pelo professor Seb Bomei, né? Que me acolheu de volta. E foi com ele que eu fiz o meu mestrado com o Seb, né? E o Seb, na época, ele me apresentou essa coleção de documentos que acabou sendo os meus documentos prediletos, que são os processos criminais, né? E quando você começa a mexer com o processo criminal, a usar processo criminal como fonte, né, você acaba caindo na história do cotidiano, né, que foi de alguma forma a linha que eu acabei seguindo, e nesse cotidiano, principalmente de escravos, forros e mulheres e afrodescendentes e populações, né? Então foi um pouco decorrência de uma opção que eu fiz desde o começo da minha atividade, da minha formação profissional, que, né, não aguento fazer história de classes dominantes, né? Tentei fazer isso, mas não deu certo. Teve um período que eu resolvi fazer a biografia trabalhar com o Barão de Antonina, e não deu certo, porque não aguento, porque não tenho empatia, falta empatia, entendeu? E aí, quando o teu objeto não te traz empatia, né? Eu fui estudando o Barão de Antonina e cada vez mais eu detestava ele, porque ele era, né, ele era da elite, porque ele tirava os índios, ele se apropriava das terras. Então eu fui criando uma antipatia ao Barão de Antonina que impediu a continuidade do meu trabalho com ele, né? Você tem que ter empatia com o seu objeto de estudos, né? Você precisa gostar, você precisa ter horizonte, né? Você tem que ter generosidade com o teu objeto de estudo, né? E você tem que ter identificação, você tem que ter sintonia, você tem que ter sinergia com o teu objeto, né? Se não tiver, você pode esquecer, né? Não adianta, né? E sempre foi assim. Ou você tem sinergia com o teu tema, ou ele vira uma coisa pesada, né? Porque fazer pesquisa é alguma coisa pesada, né? E ficar horas e horas, dias e dias dentro de um arquivo, lendo documento, né? Ou você tem muita simpatia por aquilo, ou né, você não aguenta, né? Então é isso, eu acho que o tema tem que vir dessa sinergia, dessa empatia com os teus, né, objetos, entre aspas, né? E foi assim que eu cheguei, né, a essas populações de africanos, né, e de afrodescendentes, né? Já que você tocou nessa questão da empatia, né, de como a gente deve ter empatia quando a gente escolhe um tema para pesquisar, dá para ver que você faz isso quando você trabalha com as cartas da Theodora, né? A Theodora foi o grande, né, foi a grande inflexão, né, da minha trajetória, né? Eu tava com a Maria Odila, já tinha me aproximado da professora Maria Odila, porque além da orientação do professor Seb, que para mim foi essencial, porque abriu esse campo da história social, né? E eu fiz logo no começo do meu mestrado, eu fiz um curso com a professora Maria Odila Leite da Silva Dias, e aí a Maria Odila fez descortinar toda a minha postura metodológica, teórica, e não abro mão de Maria Odila em momento algum. E tenho Ana Gertrudes, Mulher da Terra, é o título inicial, original da tese de livre docência da Maria Odila, né? E acho que era mais ou menos isso. Ana Gertrudes de Jesus, Mulher da Terra, Cotidiano e Poder em São Paulo. E depois, quando ela publicou, ela mudou. Então, é de alguma forma um tributo que eu faço pela importância que tem a Maria Odila na minha formação, né? Desde o começo do mestrado até hoje. E aí vem essa coisa das mulheres, essa coisa. E encontrar a Theodora foi uma coisa incrível, porque
toda vez que eu conto a história da Teodora, eu conto essa história, né, que eu estava fazendo o primeiro projeto para mandar para a FAPESP, aquele nervoso no começo do mestrado, e eu já estava mexendo com a documentação criminal, porque eu havia pesquisado documentos junto com o SEB de Taubaté, né? Então eu já sabia que era essa documentação e estava fazendo um mapeamento, uma coisa que eu falo para os meus alunos atualmente, né? Ou seja, quando você monta o seu projeto, você tem que mapear um pouco esse conjunto do que é a tua documentação. Você tem que... Então eu peguei, sei lá, 5 processos de 1850, 5 ou 10, não lembro, né? De 1860, 1870, fui pegando pedaços da documentação, né? Eu li cerca de 150, 200 processos criminais para o meu mestrado. E de cara eu achei as cartas de Teodora, ou seja, nesse movimento inicial, né? Aí foi uma coisa impressionante, porque eu consigo até hoje fazer a mesma apresentação da Teodora, pegando facetas diferenciadas. É uma coisa impressionante, é uma coisa emocionante, né? Porque é como se as cartas da Teodora acompanhassem toda a minha trajetória de estudo, de preocupações, de orientações, né? A cada retomada que eu faço das cartas da Teodora, eu consigo perceber novas coisas. É uma coisa impressionante. Eu acho que devia ser decretada patrimônio da humanidade. Eu preciso fazer esse movimento, ou seja, eu acho que a gente tem que fazer um movimento de tirar aquelas cartas, né, de um processo criminal que está lá no meio da coleção do Arquivo do Estado e transformar, e botar na vitrine, entendeu? E fazer um programa de restauro daquela documentação. Mas é isso, não sei se eu respondi, Sara. Respondeu sim, Cris, muito obrigada. Cris, já que você está falando do SEB, da Maria Odila, me diz, como que foi o processo de orientação com os dois? Você acha que teve uma mudança muito grande de lá para cá da relação entre orientandos e orientadores? Foi sempre uma relação muito tranquila, não tenho absolutamente nada a reclamar das relações, né? Sempre uma relação que esteve na base das minhas escolhas, das minhas opções, dos meus direcionamentos, né? Ou seja, a leitura que eu fazia das obras e principalmente isso, né? Ou seja, orientador, você se aproxima do orientador lendo as obras dos teus orientadores, né? Ou seja, você como orientando, você se aproxima através desse contato, né? Não só assistir aula, ou seja, assistir aula do SEB, assistir aula da Maria Odila, não é? Então existe lá nos cursos um diálogo importante, né? Mas principalmente nessa leitura daquela história que eles estão fazendo, daquela história que eles elaboraram, né? Foi sempre uma relação tranquila, eles sempre me deixaram absolutamente à vontade de fazer as minhas opções, de ir pelos caminhos que eu quis traçar, né? E então acho que sempre com muita liberdade, com muita generosidade, eu não reclamo de nada, de nenhum dos dois. Eu acho que sempre são relações diferentes, o Maria Odila é diferente do SEB, acho que é isso, eu acho que é uma relação muito importante, né? É uma relação difícil, eu acho, não é agora como orientadora, né? É uma relação que às vezes passa por fases difíceis, os alunos viram seres independentes de você, não é? Ou seja, os alunos ultrapassam aquilo que você fez, né? Ultrapassam aquilo que você... Né? Então, não sei, às vezes fico até
Existem momentos difíceis, não acho que seja uma relação muito fácil, não. Acho que é uma relação muito... O orientador precisa cobrar, ele precisa fazer valer prazos, ele é responsável, então essa autonomia que ele dá, de alguma forma, é uma autonomia relativa, né? Porque ele é responsável, por exemplo, pelos prazos, né? Ele é responsável pela qualidade daquilo que o aluno vai apresentar, né? Então, existe aí uma margem não é uma relação sem compromissos, isso que eu estou querendo, né? Não é uma relação, mas, por outro lado, ela é muito produtiva, ela é muito gratificante, não é? Ou seja, você vê a produção dessas pessoas com os quais você dialogou, né? É alguma coisa estimulante, né? É difícil, não é fácil, não. Não é uma relação simples, né? Às vezes existem confusões, né? E bagunças do que um diz, o que o outro, né? Quem é o dono da ideia, e tem aí algumas coisas que eu acho, né? Mas chega uma hora que vira parceria, a hora que vira parceria a coisa flui, né? Ou seja, não é? Eu tenho grandes parceiros entre os meus, né, entre os alunos que estão em minha volta. Os alunos e os ex-alunos também, porque atualmente eu tenho pós-doutores, né, e a figura do pós-doutor é bastante importante em termos de te ajudar a dinamizar. Hoje em dia tenho algumas parcerias significativas, né, que me ajudam a dinamizar e que me ajudam... Agora, acredito muito na coisa coletiva, ou seja, nessa orientação coletiva. Então, a hora que você faz uma discussão em grupo, no grupo dos teus orientandos e mais pessoas, você consegue fazer uma orientação e uma discussão coletiva. Eu acho isso essencial. Não é só um trabalho individual, é o trabalho da discussão em grupo. Discutir o projeto da Sara, discutir o projeto da Vitória, discutir, entendeu? Ou seja, a hora que você faz a discussão e faz isso coletivamente, você consegue fazer uma orientação coletiva e mais geral, né? Professora, aproveitando um pouco que a gente está falando dos seus campos de estudo, na sua época de graduação, tinha algum grupo de estudo sobre África, sobre Afro-Brasil, alguma coisa do tipo? Nada. Nada? Absolutamente nada. É uma coisa impressionante, né? Como muda, né? A fisionomia dos estudos históricos, né? Ou seja, nada de zero de África. E um pouco de Oriente, pelos cursos de história antiga do Oriente, Mesopotâmia, aquela coisa, né? Um pouco de Egito, Grécia, sabe? Ou seja, o resto é Europa e América. Então, essa dimensão africana é alguma coisa bastante recente, né? No meu mestrado não tem África, por exemplo, né? Então, tem África agora em Teodora, isso que é lindo, né? Ou seja, eu consigo recuperar a parte africana quando eu releio as cartas da Teodora, né? Aí digo, meu Deus, né? Na época eu não saquei isso, na época eu não vi isso, né? Agora eu vejo porque eu tenho essa formação de história da África. E eu sei identificar nas cartas o que é a África dentro de Teodora. Eu comecei a estudar a África a partir do meu pós-doc, que eu fiz na Unicamp, e aí eu encontrei com Silvia Lara, com Bob Slenes, com um pessoal que estava mais próximo de África do que a gente, né? Ou seja, foi a partir do pós-doc que eu comecei a chegar perto dessa dimensão africana, né? Essa escravidão essa escravidão brasileira com uma dimensão africana, que é um pouco João José Reis, quando ele reformula o livro dele sobre a revolta dos malês, né? E então essa África foi chegando por aí, né? E foi chegando um pouco no pós-doc a partir do trabalho que eu fiz com os cirurgiões do Atlântico, né? E da ligação
entre medicina e comércio de escravos, e aí eu fui chegando, me aproximando da África. E aí o que acontece é que eu tive que estudar loucamente, primeiro para conseguir entrar na universidade, porque eu prestei um concurso de História da África, sobre a qual eu sabia muito pouco, então eu tive que sentar e estudar muitíssimo, né? E depois para dar aula, né? Ou seja, eu comecei a dar aula em 2003 e tinha que estudar muitíssimo para conseguir, né, minimamente ensinar. Então foi uma batalha grande, né, nesse sentido de ampliar os horizontes, né? Ou seja, uma coisa de... Eu gosto muito disso, ou seja, em toda a minha trajetória intelectual, essa coisa de ampliar os horizontes para mim sempre foi, não consigo ficar muito tempo num tema só, não consigo estudar medicina e tráfico, daí eu pulo para Angola depois e agora eu estou no Índico, entendeu? Agora eu fiz a minha guinada índica, né? Não consigo parar no mesmo tema muito tempo, né? Eu quero, eu fico querendo ampliar cada vez mais. Às vezes eu acabo me estrepando com isso porque não dá para dizer, entendeu? Ela é especialista em Angola, ou ela é especialista no tráfico, ou ela é então, mas sempre... E é um pouco decorrente do processo de orientação, ou seja, eu oriento teses de África e Brasil diferenciados. Eu procuro estimular os estudos de África, porque essa é a minha função dentro do departamento. Mas se vem alguém e diz, eu tenho um trabalho sobre o pós-abolição, entendeu? Eu acato e vou junto. Então, acho que é um pouco essa, como orientadora ou como coordenadora de pesquisas, você tem que ter esse foco sempre muito móvel, porque senão você não consegue, né? Não tem 20 pessoas que vão estudar Angola no século XVI, entendeu? Ou seja, e atualmente estou indo para a história colonial, né? Ou seja, as aulas eu sempre dei em torno dessa fase pré-colonial, né? Até o século XIX. Agora, cada vez mais eu fico entusiasmada com a época colonial, com os museus etnográficos, com o processo de conquista, com os viajantes do século XIX, com a segunda metade do século XIX, com esse processo de... Então, cada vez mais eu estou indo para o colonial, porque eu acho que estudar a África colonial é importante para a gente entender como é que essa história da África foi estruturada, né? E quais foram os preconceitos, as armadilhas, as visões unilaterais que incidiram sobre a história da África. Mas a história da África atualmente é minha paixão. Eu acho bem legal esse leque amplo, bem interessante, porque você acaba tendo domínio para falar sobre várias coisas, mesmo que não tão profundamente assim. Mas vem cá, a gente deu uma pesquisada e a gente viu que a África tinha um pouquinho ali em história moderna, um pouquinho ali em história contemporânea, você mesma falou em história antiga também. Mas a história da África só entrou mesmo no currículo da USP em 98, certo? Como que você acha, agora que você é professora de História da África na USP, como que você acha que é essa diferença entre os debates, as abordagens, os métodos de quando você estava na graduação, em que basicamente não existia, para hoje? Como que você vê essa diferença, principalmente no interesse dos alunos? Eu acho que História da África é alguma coisa fascinante. Desde o começo, desde os primeiros cursos de África que eu dei em 2003, né, eu sinto nos alunos fascínio, que é mais ou menos o fascínio que eu tive em relação à África e que eu continuo tendo sobre a história da África, né? Eu acho que estudar a África te traz uma outra dimensão, né? Eu tenho uma formação eurocêntrica, né? Eu estudei a partir de Brodel, dos análises de Godechot, entendeu? Eu nunca estudei Revolução Haitiana, por exemplo.
né? Ou seja, no meu curso nunca entrou Haiti. E atualmente eu faço questão de dar Haiti exatamente por conta dessa dimensão. Primeiro, daquilo que a historiografia eurocêntrica considerou não importante, né? Ou seja, o fato de, por exemplo, né, de Hobsbawm não ter falado da Revolução Haitiana, significa que, de alguma maneira, apesar de toda a beleza da obra dele, apesar de todo o horizonte largo que ele tem, o Haiti não tinha lugar, né? E não tinha lugar nas revoluções burguesas, né? Então, eu acho que recuperar esses temas que eram temas não incluídos dentro daquela história linear, eurocêntrica, né? E a África, de alguma forma, explode isso, porque quando você começa a estudar a África, você consegue ver, por exemplo, a Revolução Haitiana a partir da perspectiva dos africanos que constituíam 90% da escravaria de São Domingos, né? Então, a África vai dando outra dimensão, e ela quebra um pouco com a perspectiva eurocêntrica, né? Ou seja, olhar a África a partir do continente, e não só a partir da sua inserção nos movimentos mais gerais, te traz uma outra dimensão de história, de história social, de história cultural, de história política, etc. Né? Então, acho que o estudo da África quebra um pouco esse modelo que a gente tem, né? Não precisa ter modelo, Maria Odila dizia, né? Não precisa ter modelo, né? Você pode estudar a partir dessas singularidades, dessas particularidades, desses focos que não são os focos dominantes, hegemônicos, etc. E eu acho que que o estudo da África traz tudo isso. E eu sinto isso nos alunos, né? Então, por exemplo, eu dou um romance que é Chinua Achebe, né? E os alunos amam, como se estivessem lendo, sei lá, Machado de Assis, né? Porque percebem que atrás de toda uma certa estranheza que a gente tem em relação à África, né? Porque a gente não tem familiaridade, ibus, Ashanti, né? Sei lá, Swahili, ou seja, é um universo pouco familiar para a gente, mas a hora que você vence, né, essa barreira de uma certa estranheza, você consegue perceber o quanto é profundo aquilo, né? O quanto Chinua Achebe é profundo em termos de uma percepção de humanidade, de formas de organização, de construção de personagens, né? Aquele personagem dele, o Okonkwo, é um portento de ambiguidades, tal como, né, qualquer outro personagem da literatura ocidental, né? Então, acho que a grande questão na história da África é você vencer a estranheza e tentar entender a partir de outros termos que não são os termos do mundo ocidental. E como isso tem uma outra dinâmica e como isso é historicamente tão significativo quanto. Professora, aproveitando um pouco que você comentou sobre a bibliografia da sua matéria, né? Eu só queria fazer um comentário de que muitos textos que a gente leu, conversando com os colegas, marcou bastante, né? O do Silenciando o Passado, que trabalha a questão da Revolução Haitiana, junto com o Iluminismo, era uma dúvida que muitos colegas tinham, né? A gente até conversava, tipo, o Iluminismo acontecendo, a Revolução Haitiana acontecendo, e o Iluminismo não fala da Revolução Haitiana. E foi bem legal ter experiência com esse texto, o Chinua Achebe também foi bem incrível. E aproveitando que a gente está falando um pouco sobre a África, uma das coisas legais da universidade é essa conexão que ela faz com instituições de outros países, né? E em relação à ligação da Universidade de São Paulo com a de Moçambique, como que está sendo essa experiência? Como que foi viver essa conexão e que tipo de benefício pode trazer? Eu sempre tinha uma desconfiança quando as pessoas diziam você tem que conhecer a África, porque eu achava que eu conhecia a África através dos livros e para mim aquilo era relativamente não suficiente, mas era alguma coisa que me nutria, ou seja, o fato da gente conhecer
né, as sociedades através das nossas leituras, né, não implica necessariamente você ter que estar lá fisicamente, né? Então eu sempre tinha uma certa desconfiança, né? Mas eu acho que conhecer de perto a sociedade moçambicana me trouxe ganhos incríveis, né? E foi uma experiência incrível, uma época em que parece que caiu do céu aquele convênio da CAPES e da AULP, Associação das Universidades de Língua Portuguesa, né? Porque era um programa generoso em termos de dotações e de possibilidades de idas e vindas de estudantes e professores, né? Um número bem razoável de bolsas, acho que tinham, né, Sara, não lembro direito, 10 bolsas por ano, né? Tanto para alunos daqui, da Universidade de São Paulo, irem para lá, passarem 3, 4 meses, ou seja, passarem um semestre, como também de lá para cá, né? Então, vários alunos, né, vários alunos que usufruíram dessa bolsa voltaram de Moçambique totalmente transformados, né? Eu acho que a experiência do intercâmbio e a experiência da mobilidade, de conhecer uma outra universidade que não a Universidade de São Paulo, foi expressivo para os alunos. Então, eu acho que os ganhos para os alunos foi muito importante, né? Você vive uma outra universidade, você vive outras relações entre docentes e discentes, né? Você vive outra sociedade. E viver essa sociedade africana, viver essa sociedade moçambicana, né, te mostra muitas coisas. Você curte coisas que são muito parecidas com o Brasil, né? Então, uma afetividade, uma cozinha maravilhosa, uma movimentação urbana que a gente conhece muito bem, então muito trânsito, muita bagunça, muito, né? E, por outro lado, você encontra uma sociedade mais formal do que a nossa, né? Uma sociedade... Então, você começa a perceber que as sociedades africanas, né, elas são diferentes entre si, e elas são diferentes da nossa, e elas são diferentes daquilo que a gente imagina que elas sejam. Isso que é mais legal, né, em ir até lá. Porque a imagem que a gente tem de um universo de Moçambique, de Angola, da Guiné, né, é totalmente diferenciado daquilo que você vive, não é? Ou seja, eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez em Maputo, eu fiquei, acho que uns 10 dias, quase que em estado de choque, né? Olhando as coisas e tentando me localizar, tentando me posicionar naquele universo que eu não entendia direito. Então, demora para você entender o que é, como é que aquela sociedade se movimenta, né? Então, a experiência de tentar entender aos poucos, né, foi alguma coisa incrível, né? E você conhece a perspectiva dentro da universidade, você acaba conhecendo a perspectiva dos historiadores de Moçambique, né? A maneira pela qual os historiadores pensam a sua história, né? Pensam a história da África. E o que eu aprendi é que a história da África que eles pensam é totalmente diferente da história da África que a gente pensa, estuda e privilegia, né? Eu vou falar uma coisa meio pesada, mas eu acho que a gente faz a história da diáspora, né? Ou seja, a África que a gente aprende, que a gente ensina, é um pouco o referencial africano que a gente precisa para entender a história do Brasil, por exemplo, né? Então, e cada vez é claro que a história da África não se resume à diáspora, a história da África não se resume à movimentação do tráfico, mas eu acho que a produção que a gente faz, né, ela tem muito esse olhar dos diaspóricos. A gente olha a história da África de uma forma diferente, né? E do que minhas colegas moçambicanas, por exemplo, elas se preocupam com períodos históricos diferentes daqueles com os quais a gente se preocupa, não é? Porque a história para Moçambique, por exemplo, tem
uma urgência muito grande, não é? Eles estão fazendo a história de um país que tem quantos anos, que foi formado em 75, né? Então, a maneira pela qual, os temas que eles privilegiam, né, são os temas que fazem parte desse processo de construção da sociedade moçambicana e da nação Moçambique, não é? Então, a urgência deles é outra, os temas são outros, a maneira de olhar a história da África é diferente da nossa. Hoje em dia eu tenho grandes amigas em Moçambique, né? Professora Tereza Cruz e Silva, professora Isabel Casimiro, ou seja, ativistas, não é? Acadêmicas vinculadas profundamente em movimentos sociais, uma ligação com o movimento social muito grande. São feministas, ativistas, entendeu? Então, são mulheres incríveis e aprendo e continuo aprendendo muito com elas. Acho que é isso. É bem bacana esse trânsito entre lá e aqui, né? Deve dar uns estudos bem legais. Sobre seu campo de atuação, né? Sobre seus trabalhos atuais, você já comentou um pouquinho sobre Ana Gertrude, sobre o trabalho com os quilombos do Vale do Ribeira. Você podia dar mais uma aprofundadinha pra gente e também apontar qual que é a relevância dos trabalhos de campo para as pesquisas e estudos de história da África e dos afrodescendentes? Acho que foi uma das grandes inflexões que eu fiz na minha carreira, foi sair a campo. E o campo geralmente é uma coisa usual entre os geógrafos, entre os antropólogos, né? Mas eu acho que nesse movimento da interdisciplinaridade, que eu acho que a gente caminha cada vez mais, né? Sair a campo, né? Fazer pesquisa no campo é alguma coisa importante para a formação dos alunos do Departamento de História, né? Ou seja, o campo não é só alguma coisa importante para os geógrafos, ou para os geólogos, ou para os antropólogos, né? Eu acho que o campo deveria, o estudo de campo, né? A saída de classe, da classe de aula deveria ser um caminho relevante para qualquer tipo de reestruturação do Departamento de História, né? Eu acredito. E ele, de novo, né, é uma experiência transformadora. E eu tenho muitos alunos que dizem isso, né? Ir para Ivaporunduva, ir para Mandira, ir para Barra do Una, ir para, como é que chama aquele em Minas Gerais? Milho Verde, o quilombo do açude da dona Mercedes, entendeu? Ou seja, experiências que eu acho que foram transformadoras. Primeiro que você tem uma convivência com colegas, né, que é uma sociabilidade com colegas que é diferente de qualquer coisa que você vive dentro do departamento, né? Então, acho que essa coisa de ir junto, de ficar junto, de conhecer as pessoas fora do ambiente da universidade é alguma coisa, em termos de sociabilidade, que modifica as relações. Modifica as relações com a professora, né? Porque você vê lá a professora acordando de manhã, com o cabelo todo desgrenhado, você vê a professora com dificuldade para subir o morro, você vê a professora, né, os professores, não acho que seja, né, mas modifica a relação com o professor, né? E vou falar qual é a maior importância que eu vejo, né? E eu falo isso particularmente para a Vitória e faço isso particularmente para a Sara, né? A gente recupera, né, a dignidade desse povo negro. A gente recupera a maneira pela qual o povo negro se organiza, né? Essas comunidades que não é o caminho usual, né? Ou seja, essa ideia das comunidades quilombolas de estarem propondo uma nova forma de organização, uma nova forma
de viver, uma nova forma de produzir, né? Uma outra, não é nova, é outra. Então, eu acho que dentro desse capitalismo selvagem que a gente vive, dessa sociedade industrial maluca, dessa cidade, a visita à comunidade quilombola traz, primeiro, o orgulho de pertencer à raça negra, né? Ou seja, de fazer parte, não é? Então, sabe, essa é a história que foi escondida, que foi silenciada, que foi ignorada. Essa é uma outra possibilidade do pós-abolição, não é? Ou seja, é a maneira pela qual esses grupos se reorganizaram depois da abolição. Né? E é isso, é a riqueza dessa cultura, dessa sabedoria, desses saberes tradicionais. Então, acho que uma parte da proposta tem a ver com toda a classe, com todos os... mas tem a ver, sobretudo, com os estudantes afrodescendentes. Acho que isso é mais ou menos óbvio. É essa outra história que a gente tem que ensinar enquanto professores e, né, para quem está se formando como professor, né, que tem que levar para as crianças, que tem que levar... Né, a história afrodescendente não se resume à escravidão, né, é isso, não se resume a resistências dos tipo quilombo, maleza, etc. Né? Ela é mais profunda, ela foi uma possibilidade que foi cortada na raiz porque não combinava com o capitalismo industrial, ela não é hegemônica, isso que eu estou querendo dizer, né? Mas ela é uma possibilidade de se organizar de uma outra forma que não a forma pela qual o capitalismo instrui a gente para se organizar. Não é isso? É isso, Sara? Só antes da Bia fazer a próxima pergunta, só queria fazer um comentário também da viagem que a gente fez ano passado, que uma das lideranças, se eu não me engano, do Quilombo Reginaldo, eu me esqueci o nome dela, estava procurando nas anotações, mas eu não me lembro, que a gente sentou numa roda e aí ela começou a conversar um pouco, né, dessa questão de ser quilombola, de ser negro, e ela falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, assim, ela olhou para todo mundo e falou assim: nós somos negros mesmo e a gente não tem que abaixar a cabeça para ninguém. E eu achei, tipo, fantástico ela ter soltado aquela frase e ela mostrar todo um orgulho, porque ela fez um discurso todo pautado na importância de ser negro e de saber as suas raízes, né? Exato. Achei muito bacana a frase dela. E a gente vai conseguir chegar a isso, né? O Bembe que fala, né? A gente precisa chegar a um momento em que essa distinção de cor de pele não deixa de ser importante, né? Porque ela é construída, porque essa distinção branco e negro é alguma coisa construída como forma de exploração, né? É poder, né? Como diz a Chimamanda, é a linguagem do poder. O poder precisa, né, ter os seus subalternos, os seus dominados, né? Cris, começando a dar uma encaminhada agora para o final da nossa entrevista, eu sei que você já mencionou sobre ser professora, mas eu queria saber como que foi para você o processo de se tornar professora e quais que foram as dificuldades que você encontrou nesse caminho, tanto quando você foi professora no Colégio Santa Cruz, quanto quando você se tornou professora na universidade, e também quais que foram as principais diferenças entre você ser estudante, ser pesquisadora e ser professora também. Eu sou uma pessoa tímida, e então enfrentar uma sala de aula é alguma coisa. Até hoje eu preparo aula, né? Ou seja, eu jamais vou para uma aula sem preparar. Preciso ter o meu PowerPoint, preciso ter as minhas muletas, eu preciso ter estruturado isso, né? Eu preciso... não é assim, ser professora não é alguma coisa que corre naturalmente no meu ser, né? Não é alguma coisa... Eu tenho meu filho Tomás, por exemplo, meu pai, né? Meu pai era professor, mas meu pai podia enfrentar, ou pelo menos é essa visão que eu tenho, né? Mas ele enfrentava na sala de aula, numa night, ele podia falar horas e horas, ele não tinha nenhum tipo de... E acho que meu filho Tomás tem um pouco isso, ele tem
uma facilidade de comunicação, né? Às vezes eu acho que eu tenho um pouco de problema de comunicação, né? Então eu preciso ter conteúdo, porque, né, eu estava vendo aqui uma menina hoje que me mandaram cantando na frente de uma câmera, né? E ela é absolutamente natural, ela tem uma intimidade com câmera, ela tem uma intimidade com o público, né? E ela vê ela muito, muito à vontade, né? Eu não sou uma professora não fico à vontade dentro de uma classe, né? E isso é um lado. Por outro lado, eu gosto muitíssimo de dar aula, né? E apesar de ser uma coisa difícil, eu gosto muito, eu gosto de passar um pouco, né, isso que eu estudei, isso que eu aprendi, eu gosto de passar essa minha experiência, né? Agora, eu não sou de um grande, enorme magnetismo, como Nicolau Shevchenko, ou como o Piano Bezerra de Menezes, ou seja, existem professores que têm lá um magnetismo, ou mesmo atualmente no departamento de história, um ou outro professor que é vibrante, não tenho, né? Agora, gosto muito e acho que ter entrado na USP foi uma coisa especial na minha vida, né? E foi determinante na minha vida. Eu gostava de dar aula no Santa Cruz, ou seja, aprendi muito e me ampliei muito com aulas no Santa Cruz, mas o departamento de história é alguma coisa intrínseca ao meu ser. Né? Foi lá que eu vivi. Eu vivo o departamento de história desde os 20 até 70. Eu vivo o departamento de história assim, há 50 anos. Ou seja, está impregnado na minha vivência. Então foi muito incrível, né? Essa história de vida, né? Foi uma coisa significativa. Eu gosto de dar aula, eu gosto de fazer PowerPoint, eu gosto de propor uma discussão, uma visão. Então, eu acho que eu gosto muito de ser professor, eu gosto muito de escrever. E eu vejo isso agora na pandemia, como essa coisa da escrita também é alguma coisa que me cativa muito, né? E agora, eu preciso de muito tempo, eu sempre precisei de muito tempo para tudo que eu fiz na vida, né? Eu precisei muito tempo para fazer meu mestrado, eu precisei de muito tempo para fazer meu doutorado, eu preciso de tempo para escrever, eu preciso tempo, por exemplo, para pesquisar, não consigo mais ir em arquivo, né? Arquivo demanda horas e horas e horas, e eu não tenho mais essa disponibilidade, né? Então, eu tenho que pesquisar nas fontes impressas e nos viajantes, na documentação oficial. Vira e mexe, assim, às vezes eu consigo um estágio para ir para o arquivo de Lisboa ou para ver um pouco o arquivo de Moçambique, mas essa atividade da pesquisa em arquivo, que eu acho que é o mais bonito que existe na pesquisa histórica, isso eu não consigo mais, não consigo tempo para isso, não tenho disponibilidade, né? Então vou me virando com aquilo que dá para fazer, né? Mas tenho muito prazer em estudar, em ser professora. Eu gosto muito de ser historiadora. E para mim, historiadora é isso. É professora, é pesquisadora, é orientadora, é tudo isso, né? É ativista, né? Ou seja, eu acho que tem todas essas dimensões que eu acho que formam esse perfil nosso, né? Finalmente reconhecido, né? Mas acho que é isso. Cris, a gente perdeu o momento, mas a gente queria saber de você. É que a conversa foi rendendo e a gente acabou esquecendo, mas a última pergunta que todo mundo queria fazer é como que era pra você pesquisar sem computador? E como que foi pra você começar a pesquisar usando o computador? A gente perdeu esse momento, mas a gente não queria deixar passar o episódio sem essa pergunta. Eu tenho cadernos e mais cadernos e mais cadernos e mais cadernos de pesquisa, porque a gente era obrigada a anotar, né? Mas uma parte dos arquivos é assim ainda, né? Ou seja, tem arquivo que você não entra com caneta
e tem alguns arquivos que você não entra com o computador, né? Era árduo, por isso que demora 8 anos. Para eu conseguir ler 200 processos criminais, por exemplo, eu fiquei anos no Arquivo do Estado, né? Então, porque era uma coisa da base da anotação. Eu tinha algumas fichas de sistematização dos dados. Eu usei no meu mestrado programas de IBM para fazer algumas junções que eu precisei, né? Então era um começo onde já existia um pouco de computação que ajudava a gente a fazer algumas junções, né? Eram grandes computadores, grandes programas na base eu não entendo, das fichas perfuradas, e então você categorizava cada um dos tipos, se era escravo de ganho, você ia estabelecendo códigos e montava. Eu consegui montar alguns quadros, né? Mas o resto era na base do lápis, né? Da anotação né? Um processo bastante moroso, né? E é gozado que hoje em dia eu vejo os alunos usarem, por exemplo, a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, né? E a Biblioteca Nacional digitalizou todas as coleções de jornais. Então, hoje em dia, você consegue fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, anúncios de compra e venda de escravos, colocando lá e vem, né? E vem a informação pronta, né? Ou seja, e a gente passava anos folheando os jornais, virando página por página para achar um anúncio aqui, outro ali, né? E tem uma ex-aluna minha, que é Juliana Farias, que fez um trabalho sobre anúncios de escravos dessa forma, né? E agora ela se vê com essa facilidade que é uma ferramenta, né? Importante, né? E o resto eu digitalizava, eu tinha a máquina de escrever e eu escrevendo cada uma das páginas, e aí se errava uma coisa no meio, tirava a página, rasgava, botava outro, ia lá na máquina de escrever assim, né? Acho um fascínio, mas eu não consigo acompanhar a dimensão né? Tem um aluno nosso, o Tiago, que vai fazer uma apresentação no Ana Gertrudes, exatamente sobre as ferramentas que existe para trabalhar a história da África num determinado período, etc. Porque é uma coisa, né, eu não consigo acompanhar mais. Agora, todos os livros impressos que eu pesquiso estão lá disponíveis, né? Então, vou lá na Biblioteca do Congresso, vou lá na coleção de obras raras da Biblioteca Nacional da França, né? Ou seja, uma parte desse meu material que eu trabalho hoje em dia vem das coleções digitalizadas, né? Acho importantíssimo, mas era difícil. É impressionante, porque eu estava revendo tudo isso, né? E assim, parece que é outro mundo, parece que o meu mundo de infância ou de colégio de aplicação parece que é uma coisa de distâncias de gerações, né? Então, por exemplo, a distância entre a minha geração e a geração da minha mãe é mais ou menos. Agora, a distância entre a minha geração e a de vocês, por exemplo, é uma coisa, né, em termos de mudanças e de tecnologias, né, e é um pouco isso que a gente tem que trazer, não é? O que a gente pode ainda trazer para a geração das tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Que é um pouco o universo de vocês, né? Sensibilidade vale para todos, então vocês continuem nessa tônica da sensibilidade, porque isso não muda, né? Historiadora sensível é alguma coisa essencial, né? Historiador também, historiadora também, tá bom? Eu peço desculpas que eu acabei me emocionando um pouquinho e não consigo
deixar de... Isso, e depois, assim, essa pandemia me deixa um pouco mais sensível, ou seja, tudo, né, tudo é meio à flor da pele, tudo toca de uma forma diferente. Eu acho que essa época de pandemia é muito estranha, né, porque, né, eu choro muito, eu brigo muito, né, então... Sempre tem essa situação especial que eu nunca vivi na minha vida, né? De 5 meses dentro de casa e sem poder ver lá o departamento de história, sem poder ver a cara né? de ir para as classes, né? Mas a gente vai de alguma forma, né? Eu tenho, acho que pelo tipo de vida que eu tive, acho que o fato de eu ter nascido numa família muito grande, de ter vivido muitas coisas nesse período, né? Eu tenho uma certa plasticidade, né? Eu vou, de alguma maneira, eu aprendi a sobreviver em situações mais difíceis, eu tenho uma certa resiliência, né? Enquanto estrutura, né? Acho que a vida me deu resiliência, né? Eu vou, de alguma maneira, me flexionando, me adaptando a cada uma das situações que vão sendo impostas, e então eu consigo até enfrentar a pandemia com um certo bom humor, né? Tentando aproveitar o que essa pandemia traz para a gente, né? E aí, de recado final, quero que vocês sejam todos grandes historiadores e entendam essa profissão incrível que a gente tem a partir né, desses múltiplos aspectos. E acho que a geração de vocês tem uma coisa que de alguma forma a gente deixou um pouco de lado e que, por questões de circunstâncias políticas, por muita violência, né, que é essa coisa da militância, né? Eu acho que a geração de vocês é uma geração de ativistas, né? Eu tenho feministas no meu grupo de Ana Gertrudes, né? Feministas, assim, atentas a qualquer tipo de questão, a qualquer tipo de informação, ou seja, todo mundo atento, né? Ou seja, feministas na sua essência. Então, acho que, além desses aspectos, né, de ser historiadora, de ser pesquisadora, de ter prazer em escrever, de ter prazer em pesquisar, né, dessa empatia com os temas, dessa proximidade, essa coisa da militância que eu acho que vocês têm fortemente na maneira pela qual, aparentemente, né, essa fragilidade feminina, né? Aí quando eu vejo, não, pertence ao coletivo X ou Y, e isso dá ideia um pouco dessa geração de militantes que a gente está. Essa questão da militância, né? E essas transformações pelas quais eu vejo nitidamente, a gente não é mais uma universidade que está numa torre de cristal, isso que eu acho, né? Eu acho que a USP, principalmente, sofreu transformações nesses últimos tempos importantes que estão fazendo com que o perfil dos nossos estudantes sejam diferentes, né? E com esse perfil diferenciado, novos temas, novas discussões, novas questões, né? Vai emergindo, né, essa coisa do feminismo, do patriarcalismo, né, esse olhar atento que eu vejo, principalmente nas alunas mulheres, né? Então, acho que é um ganho que vocês têm e que veio dessa mudança do perfil da universidade. A Universidade de São Paulo não é a mesma, ainda bem, né? Cris, você tem alguma dica cultural para o pessoal que está ouvindo a gente agora? Pode ser algum livro, filme, seriado, qualquer coisa. Pode ser acadêmica, não acadêmica, o que você quiser. Eu estou apaixonada, Sara, sabe, por isso pelo Bembe. Eu acho que o Achille Bembe é um grande filósofo que pensa as questões da atualidade. E acho, né, Sara, a gente andou lendo, né,
o Baby e acho muito vibrante. Na realidade, não consigo acompanhar tanta coisa aqui. Não tenho dica, porque eu acho que é tanta coisa que acontece, tantos lives e tantos, né? Acho que não tenho grandes sugestões, né? E leiam tudo que puderem. Leiam Simone de Beauvoir de novo, né? Que eu acho que tem muito a ver com vocês, né? Memórias de uma moça bem comportada. Vocês imaginam o que seja isso, né? Ela que era companheira do Sartre, então acho que dá para reler essas clássicas do feminismo. Como dica, eu gostaria de indicar aqui o podcast Luiz Gama no Campo de Batalha, produzido pelo 451 MHz. Esse episódio conta com a participação da professora Lígia Fonseca, que é uma especialista em Luiz Gama, do Silvio Almeida, autor de Racismo Estrutural, e do ator Antônio Pitanga, que lê a carta que vai dar origem à biografia do Luiz Gama, a Carta Lúcio de Mendonça. Ainda nesse universo do século XIX e do Luiz Gama, gostaria de deixar aqui também a HQ que saiu no início desse ano, que eu infelizmente ainda não li, mas até o final desse ano lerei, que se chama Província Negra. A HQ foi roteirizada pelo Khaled Kambor, não sei se é assim que se pronuncia, e ilustrada por Chrisulo. A ilustração é belíssima, é uma HQ que eu acho que deve ser muito bacana, e fica aí a indicação, né, desses dois materiais para que vocês conheçam um pouco da história desse personagem que não é tão comentado da história do Brasil, e que é muito relevante. O Luiz Gama tem uma contribuição gigantesca no Brasil, e vale muito a pena que vocês descubram um pouquinho sobre esse personagem. Bom, é isso, gente. Eu vou passar para vocês porque é um canto assim de paixão. Foi Rafael Galante que passou para mim hoje. Eu não sei se as meninas conhecem, que eu fiquei fascinada. Ele canta músicas do Congado, uma coisa incrível. Se chama Sérgio Pererê. Bem, eu vou indicar a animação Uma História de Amor e Fúria. Foi lançada em 2013, é muito boa, é nacional, e conta a história de um guerreiro brasileiro imortal, e ele vai acompanhando diferentes lutas políticas na história brasileira, e vai desde o começo do século XVI até um futuro distópico no Rio de Janeiro, final desse século, 2096, em que a água é privatizada por milícias, é uma distopia horrível, mas a animação em si é maravilhosa, recomendo muito. Então, muito obrigado, viu, gente? Obrigada, viu, Cris? Imagine, foi uma experiência. Obrigada, Cris. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo PET História USP. Um enorme agradecimento de nós, como PET, para a nossa antiga tutora e professora que foi entrevistada, Maria Cristina Cortez Vicembá. E, bom, todas as dicas culturais que foram ditas neste programa estarão disponíveis lá na descrição do episódio, basta dar uma olhada. E não se esqueça de acompanhar o PET nas redes sociais. O Instagram é PET História USP e o Facebook também é PET História USP, mas também vai estar bonitinho ali na descrição do episódio. Qualquer coisa que vocês queiram entrar em contato com a gente, vocês podem nos enviar um e-mail para pethistoria@usp.br ou entrar em contato com a gente pelas DMs das nossas redes sociais. Muitíssimo obrigada por ter ouvido o programa até aqui e vemos vocês no mês que vem. Tchau, tchau!